Teve tempo de entrar, você quer dizer? É, Uhum. talvez fosse o caso de esperar um pouquinho, né? Mas, você que sabe. Tá incrível. Não é gravada, né? Vamos começar, vamos começar. Então, tá. Então, bom dia, pessoal. Bom dia quem está aqui também. A gente já vai começar, porque estamos um pouquinho atrasados. Aí as pessoas vão Bom entrando. dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom, é, acabamos de sair de um seminário, né, para já entrar em outro. Enfim, hoje a gente vai com a lição número 5, não é? Tiquei e automaton. Bom, vamos para começar, vamos voltar ali no último parágrafo da última lição, né? E assim, já vou dizer, hoje a gente vai, eu vou bem pelo texto, porque eu pensei em algumas coisas assim quando estava preparando a lição, né? Pensando como é sempre essa questão do como transmitir, né? E eu achei o texto, às vezes tem capítulos assim, tem lições que eu acho que o Lacan dá de mão beijada, em outras ele é mais hermético, enfim. E eu precisei ler, reler, até, né, ir decantando o que seria assim de mais essencial. Porque, na verdade, ele está dando continuidade ao que a gente já falou nos últimos encontros, né, ao que a Priscila apresentou para dizer da repetição na sua especificidade, assim, eu acho que tem uma preocupação aqui muito premente, de tanto que ele coloca como dois conceitos separados, né? De destacar o que é a repetição e o que é a transferência. Porque na transferência se dão os fenômenos de repetição, mas a repetição não é a transferência, né? Mas é interessante a gente pensar na ideia que é justamente o sujeito em transferência, quando se entra em análises, que aí o analista pode se servir dos fenômenos da repetição, né? Porque eles apontam para algo. Bom, bom dia. Bom dia. Vamos começar. Deixa eu ver se tinha alguma outra coisa. É que eu fiquei pensando, lembrando demais do próprio Lacan, quando diz que a gente não deve compreender cedo demais, né? E pensando nas pessoas assim, cada um vai desenvolvendo um estilo, né, para ler Lacan, para entender Lacan, não é? E eu me lembro de escutar, tipo, da Zilda Machado, você deve ter escutado também, Pri, que ela lê, tipo assim, lê o capítulo sem se preocupar tanto em entender para depois, né, Sim. ver o que ficou. Eu achei isso interessante. Eu tenho momentos que eu quero ir linha por linha, aí tem aqui a introdução, depois tem o número um, o número dois, eu quero entender o que cada um está dizendo, e às vezes é só no final que se significa toda a lição, digamos. Mas hoje eu acho que a gente só vai conseguir ir em dois pontos, né? Então, no meu seminário está na página 58, vamos lá. Quais são as frases destacadas aqui, né? A psicanálise não é um idealismo, porque é muito interessante pensar nesse sentido, porque já mostra que não é uma teoria toda, não é? O real como trauma, a teoria do sonho e do despertar, a consciência e a representação. Deus é inconsciente, ele vai passar por isso aqui, e o objeto A minúsculo no for dá. Bom, ele já construiu a noção de objeto A e a gente está aqui desenvolvendo como que ele aparece aí em função da falta. Aí ele inicia dizendo que vai prosseguir o exame do conceito de repetição. Ah, tá, eu disse para a gente voltar na página anterior, né? Que ele vai dizer assim, lá no final. Que é para a gente ler o quarto e quinto capítulo da Física de Aristóteles, né? Porque lá é onde ele vai desenvolver a coisa do acaso e da fortuna.
Tiquet e automaton. Tratar-se-á, então, de revisar a relação que Aristóteles estabelece com o automaton. E sabemos, num certo ponto em que estamos da matemática moderna, que é a rede dos significantes. Ele mesmo já dá aqui, antes de entrar na lição, ele está dando uma certa definição. O que que é o automaton? É a rede de significantes, né? Lacan aqui. E o que ele designa como a tique, que é para nós o encontro do real. Então, ele dá essas premissas, né, do automaton como a rede dos significantes e a tique como um encontro com o real, encontro com a falta, encontro com o que não está lá, né, e que o automatismo da cadeia significante acaba dando nisso, né, vamos dizer assim. Mas ele dá essas definições e depois ele já parte assim de um modo de tentar fazer a gente aprender elas. Eu estou vendo a camiseta agora da nossa colega. Interessante. O Brasil é soberano, está aqui numa camiseta. Nenhuma, indo lá para a página 58, né? Que ele vai prosseguir o exame do conceito de repetição, que não é tão simples, então, né? Como a gente imagina a priori. E ele diz no final ali que nenhuma praxis, mais do que a análise, é orientada para aquilo que, no coração da experiência, é o núcleo do real, né? É, é essa teoria aliada à prática, né, à praxis analítica, que, como nenhuma outra praxis, se orienta a isso que ele está dizendo que é o núcleo da experiência, né, o núcleo do real. Está falando de falta, né? Num certo sentido. E eu acho muito importante esse início, porque eu acho que a gente, principalmente se a gente ficar só no texto, se a gente não for para análise, para experiência, se a gente ficar só nos textos analíticos, principalmente nos de Freud, há sim sempre uma tendência de você ficar assim muito nessa coisa do simbólico, que eu acho que tem a ver com isso do ideal. E eu acho que o que Lacan traz é dizer, não, peraí, tem, mas a psicanálise, ela é cortada do começo ao fim pela experiência do real. Tem o simbólico, tem o falar disso, construir coisas, essa questão tão poética, essa questão tão bonita, que às vezes a gente se canta, né, com essa coisa da psicanálise. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas para além disso, ou aliás, embasando isso, sustentando isso, é o real. É o real. E o real é uma coisa que a nossa experiência com o real, é claro que a vida é uma experiência com o real, mas é a experiência na análise que vai fazer a gente entender na pele, no corpo, o que é o real. Não é lendo os textos. Lendo os textos, a gente fica nessa coisa do amor imaginário. Ai, que maravilha, que coisa linda. Ai, essa psicanálise, que olha o que Freud fala aqui e tal, né? Então, eu acho que é na experiência que a gente vai fazer essa experiência do real no corpo. Senão a gente sempre vem dizendo, abordando, né, de várias formas, por vários ângulos, porque a psicanálise sem experiência corre o risco de se tornar o quê? Uma filosofia, aí sim um idealismo, né, no sentido de você ter um ideal de humano, bom, belo e... Isso, a vida é um sonho, ele fala aqui. A vida é um sonho, né? A vida, eu escutei de uma pessoa, de uma criança esses dias. A vida não é um morango. Não é, né? Não é um sonho, não é essa coisa assim tão romântica, tão. Não, né? Tem o real. Tem o. Eu vi um comentário em algum dos posts estrangeiros, assim, dos ataques, né, dos Estados Unidos ao Brasil, e alguém foi lá e colocou Life is not strawberry, Não é um morango, sim. como você disse. Bom, Sim. vamos entrar aí no item 1. Leia. Esse real, né, porque a gente vai falando, a gente vai aqui, né,
dando respostas, ao mesmo tempo dizendo, a gente tem sempre que lembrar, não compreendam cedo demais, né? Se você está entendendo muito, se a clínica está indo assim, muito, digamos assim, sem angústia, é bom se questionar. Esse real, onde o encontramos? É com efeito de um encontro essencial que se trata no que a psicanálise descobriu, de um encontro marcado ao qual somos sempre chamados, com o real que escapolam. Então, esse real, onde o encontramos? No encontro com a falta, no encontro falho, né? É por isso. Não, vou para o outro parágrafo. Primeiro, a tique, que tomamos emprestada, eu lhes disse da última vez, do vocabulário de Aristóteles, em busca de sua pesquisa da causa. Nós a traduzimos por encontro do real. A tique é o encontro do real. O real está para além do automaton, do retorno, da volta, da insistência dos signos aos quais nos vemos comandados pelo princípio do prazer. O real é o que vige sempre por trás do automaton, e do qual é evidente em toda a pesquisa de Freud que é do que ele cuida. Quer dizer, aqui ele também dá esse outro modo de falar do que ele está chamando de automaton, né? Ele está tentando explicar para a gente que isso que se apoia na repetição dos signos, na repetição das coisas, na repetição do destino, isso que se apoia está para além, né? O real propriamente lacaniano, se a gente for dizer, o que se repete ali, o que tem identidade consigo mesmo é o objeto A. É isso, né? Porque os signos que voltam, as palavras que voltam, tem um autor até que ele fala mais ou menos assim, como que uma coisa pode se repetir, né? Tem uma frase, agora eu não lembro de quem que é, Euclides, enfim, de que a gente não pode se banhar no mesmo rio duas vezes. Mas, com o recurso do significante, ao nomear, eu posso me banhar no Rio Dourados duas vezes. Entendem? Que o significante faz com que algo retorne. Só que esse algo é inapreensível, já foi, né? A água ali já passou. O rio não é exatamente o mesmo, mas o nome fixa de um certo sentido. Automaton diz respeito a esses significantes que retornam, para dizer de algo que nunca está lá. E ele aqui é extremamente freudiano, que se a gente for pegar o que a gente viu no nosso encontro passado sobre o além do princípio do prazer, Freud vai dizer, nem toda repetição está para além do princípio do prazer. Porque quando é criança, e todo mundo que tem qualquer experiência com criança sabe disso, você conta uma história para a criança, conta de novo, aí você conta. Se você errar alguma coisa, ela diz, não, não era assim. Ela quer identidade, ela quer que você conta de novo e de novo. Filmes, a mesma coisa. 1000 vezes o mesmo filme, 1000 vezes o mesmo desenho, 1000 vezes a mesma brincadeira, até que um adulto não aguenta mais, né, brincar daquela mesma coisa. Isso é automaton, se a gente for pensar. Porque é o princípio do prazer. Essa repetição não visa o para além do princípio do prazer. Ela é automaton, essa coisa de repetir para ter prazer. Acontece que toda repetição, por trás dela, tem a tique, né? Foi isso que eu Exato. entendi, É, né? é isso. É. É por isso que é importante quando ele diz aqui, um outro modo de dizer o automaton. São os signos que nos vemos comandados pelo princípio do prazer, né? Então, quando a gente diz, a gente fala, né, que em análise, depois de tantas voltas e voltas, vai se decantando os significantes, até chegar em La Língua, enfim.
são esses que ficam retornando para, digamos assim, para fazer a gente feliz, e que, como a Priscila falou, eles obedecem o princípio do princípio de prazer. Então, mas não é todo repetição que está para além do princípio do prazer. A repetição é a falha, é o encontro falho. Isso que retorna vem em função desse encontro que não se dá, em função de ti quê? Eu consigo dizer assim. É, porque na verdade a gente não pode pensar, lembrando do texto do Freud, mesmo aqui com Lacan, nessa separação completa do princípio do prazer da pulsão de vida e da pulsão de morte. Não existe essa separação completa, né? É que a gente tenta para ficar mais palatável, para a gente conseguir entender alguma coisa melhor, mas não tem essa separação completa. A questão é que no que se embasa todo o psiquismo, a constituição humana, essa coisa do significante, tudo é no encontro faltou, é no encontro com o real, que é a tique, né? Que é ali onde não foi. Tem aquele trecho que você leu que eu adoro, do Além do Princípio do Prazer. Acho que está no Além do Princípio do Prazer, que o Freud fala da criança, de como é decepcionante as tentativas dela de conquista e de fazer um filho, enfim, com um dos genitores. Isso tudo já tem um envelopamento significante, né? Quando a gente tenta dizer. A Heráclita lembrou que é Heráclito, isso mesmo. Que é o do rio, que eu falei, não se banha no mesmo rio. Bom, ele vai remeter aí ao Homem dos Lobos, né? Ao desenvolvimento central. E no final do parágrafo, ele diz assim: podemos hoje nos perguntar se essa febre, essa presença, esse desejo de Freud não é o que em seu doente pôde condicionar o acidente tardio de sua psicose. Bom, o que Freud ali no Homem dos Lobos, ele queria saber, ele vai investigando, não é? No sentido de saber a data, o momento, ali, o Sendo original. o trauma. E querer colocar isso numa realidade muito objetiva, digamos, né? E, e o trauma original, ele não tem imagem para ele, né? A gente o real ele não entra, né, no significante, mas ele pede para ser, não sei se contornado. Contornado. Eu estou pensando aqui naquele livro da Colette Soler, Os Adventos do Real, que ela fala mais ou menos isso, né? Porque para advir, para a gente falar que algo foi um advento do real, tipo, de repente, inesperadamente, tem um avião que vai lá e derruba duas torres, que foi 11 de setembro, esses. Agora a gente tem motivo para comemorar o 11 de setembro. Para ressignificar. Aqui no Brasil, ótimo. Mas, enfim, isso que era impossível e que de repente acontece, né? Que a gente fala é um advento do real. Não é o real em si. O real em si a gente não apreende. Mas quando algo traumático acontece, né? Que entrasse alguém aqui inesperadamente, enfim, fizesse alguma coisa. A gente vai trazer isso para a malha significante, né? Inclusive para poder contar, não para poder testemunhar, enfim. Eu acho importante lembrar, não sei se você vai falar disso, mas enfim. O caso do Homem dos Lobos do Freud é um caso bastante importante no sentido de que Freud errou, tá? Não Você vai falar? não ia. Ele errou com o Homem dos Lobos. Ele tratou o Homem dos Lobos como uma neurose obsessiva e o Homem dos Lobos era um psicótico. E o Freud erra com ele, depois ele surta, ele vai para uma segunda análise. Vou até pegar os nomes porque eu não conhecia isso, né? Ele vai para uma segunda análise com Ruth Brunskiewicz, e nessa segunda análise, o tema delirante dele, que ele estava completamente delirante, era Freud. E aí, essa segunda análise foi uma análise bem sucedida, ela conseguiu dar um contorno.
para isso, desse horror que esse Homem dos Lobos viveu. E é muito interessante no texto do Homem dos Lobos, se vocês quiserem ler, porque em que momento, tem um momento específico, na verdade, ele é cheio de lembranças de 3 anos, 3 anos e meio, que já é um negócio de super esquisito, pensando numa neurose, né? Ele é cheio de muitos detalhes, tal. Mas quando a irmã dele morre, porque a irmã do Homem dos Lobos se suicida, quando a irmã dele morre, ele diz assim: veja só, agora eu sou o único herdeiro. Ele não. Nesse momento, Freud pensa: que coisa estranha, porque o que vem é uma culpa, né? Um negócio, e o que o Homem dos Lobos vem é: olha só, agora eu sou o único herdeiro dos meus pais, né? Do meu pai. E nesse momento que Freud ele diz, achei isso. Então nesse momento ele dá uma, ele fala, isso aqui tem uma coisa esquisita nisso aqui, mas ainda assim ele sustenta a coisa da neurose, enfim, só para vocês, só para relembrar. Pronto. Bom, vamos para o outro parágrafo, na última frase, ou penúltima. A repetição é algo que, em sua verdadeira natureza, está sempre velado na análise, por causa da identificação com a transferência na conceitualização dos analistas. Então, acho que ainda a gente pode dizer que Freud ele retorna a Freud. Lacan retorna a Freud sempre, ainda quando ele, mesmo depois, né, que ele está com seu objeto A elaborado, mais dessa construção, né, do objeto A, e tem aqui, nesse seminário, essa preocupação de mostrar que a transferência a especificidade da transferência é diferente, digamos assim, da repetição. Bom, como eu já falei isso antes, né? Mas que isso fica misturado, né? Na concepção dos analistas ali da época. E aí, seguindo aqui com ele diz assim: a relação ao real de que se trata na transferência foi exprimida por Freud nesses termos, que nada pode ser apreendido em efígie, em absentia, e, no entanto, aí Lacan questiona aqui, eu fiquei parado um tempo nesse parágrafo. No entanto, nos é dada a transferência como efígie em relação à ausência? Não é dada a transferência como efígie em relação à ausência? Essa ambiguidade da realidade em causa na transferência, só podemos chegar a desembrulhá-la a partir da função do real na repetição, né? Eu fiquei aqui ainda pensando nisso, que o Freud fala que a transferência ela é necessária porque os fenômenos ali a vivência infantil vai ser atualizada, né, ali na relação com o analista, na relação transferencial. E sim, a gente repete, o Freud, ele fala, dá vários exemplos, eu estava lembrando também eu acho que você falou da mulher que casa 3 vezes, com 3 maridos que vão morrer, enfim, a gente consegue contar com o significante de coisas muito semelhantes que se repetem. Então, leva um tempo para entender que a repetição é o novo, é o que não está previsto ali, né? Bom, enfim. O que se repete com efeito é sempre algo que se produz. A expressão nos diz bastante em sua relação com a tique como por acaso. Então, ele está dizendo que a repetição é aquilo que se produz como se fosse por acaso. É no que nós, analistas, não nos deixamos jamais tapear por princípio, né? Quando o analisando está lá dizendo que por acaso encontrou, enfim, eu pensei no amor da vida, né? Porque existe um bom encontro, né? Acho que nesse sentido. Mas eu estava pensando, eu estava estudando aqui, estava estudando o seminário 11 e ao mesmo tempo para falar sobre Freud e Dostoiévski.
E aí, e Lacan tem hora que ele é tão intrincado. Eu me lembrei da Dominique Fingerman, ela conta para a gente do encontro dela com Lacan aos 16 anos, na aula de filosofia, pediram para ler um texto, e aí ela disse que leu, não entendeu nada, mas aquilo ela falou assim, como? Que isso que eu não entendo, mas que ressoa no corpo de algum jeito, né? Mas que pega. E num desses momentos assim, que eu estou lá estudando, eu olhei para o lado, e peguei assim, por acaso, né? Tava o livro do Paulo Leminski, que fazia, estava até amarelado e tal, nunca mais cheguei perto. Aí peguei. E pensei assim, eu vou levar para a clínica, porque eu gosto de deixar a poesia lá para ler entre uma sessão e outra, né? E aí eu justamente abri, era um livro que eu já tinha em algum momento, não lembrava de nada. Aí tinha lá um poema, ele escreve assim, ele tem vários poeminhas curtos, que era entendo, mas não entendo o que estou entendendo. Eu até publiquei isso, que eu pensei, olha, vai ver, foi por causa de Lacan que por acaso eu peguei aqui. E nesse sentido, e aí mais um pouquinho, no dia seguinte eu fui de novo, tipo, Minutos de Sabedoria, aí tava lá, assim, grifado, super, um poeminha dele que diz assim, nada me demove, ainda vou ser o pai dos irmãos Karamazov, que é o livro que eu Você vai estou falar. às voltas. Por acaso, esses significantes que estão ligados ao princípio do prazer, que estão ligados aí àquela coisa que sempre vem, né? Por acaso eu olhei e peguei. É isso que a gente está falando do automaton. Aqui, do automaton, não, do, da tique. O acaso que me levou para esses significantes que são os meus do automaton, digamos, né? Porque a tique está ali por trás. É esse encontro que parece não, ele é inesperado. E nisso é a surpresa e o novo, porque tem uma coisa do inesperado que daí repete os significantes, não é? Isso. Repete isso, Pri, que é exatamente. Você fala. Tem alguma coisa do inesperado, então, né, alguma coisa do inesperado que repete os significantes que são os nossos. Que são os nossos. Porque a gente rapidamente tenta entrar de novo no, digamos assim, na ordem dada do dia. Bom, deixa eu ver aqui. Que ele segue assim, no mínimo, apontamos sempre que não é preciso nos deixarmos pegar quando o sujeito nos diz que aconteceu alguma coisa que naquele dia o impediu de realizar sua vontade, isto é, de vir à sessão. Não há que tomar as coisas ao pé da declaração do sujeito, na medida em que, aí aqui eu grifei, aquilo com que precisamente temos que trabalhar é com esse tropeção, esse fisgamento que reencontramos a todo instante. O tropeço. O tropeço é uma boa palavra, eu acho. Seguindo no outro parágrafo, estou na página 60. A função da tique, o real como encontro, o encontro enquanto que podendo faltar, enquanto que essencialmente é encontro faltoso, se apresenta primeiro na história da psicanálise de uma forma que, só por si, já é suficiente para despertar nossa atenção, a do traumatismo. Que eu acho que a Priscila falou, que a gente já falou bastante, ele está retomando aqui, ele está dando continuidade, na verdade, né? Nesse sentido de que o real seja apresentado na forma do que nele há de inassimilável, né? É, porque o real é isso, é aquilo que não se deixa assimilar, mas a gente veste. Mas o núcleo é sempre disso que a gente veste, é o vazio, né? Esse é, para mim, o ponto. E eu pensei numa coisa assim também. Então, diante do encontro com o vazio, diante da tique, desse encontro com o real, a gente responde sempre do mesmo jeito, que é com o nosso automaton, com os nossos significantes.
O fim de uma análise talvez é que o encontro com o real possa ser respondido de outra forma, ou ao menos que porque a gente responde sempre do mesmo jeito, porque foi a construção que a gente conseguiu fazer, colhendo esses significantes do outro, pescando esses significantes do outro, e a construção que a gente conseguiu fazer para dar conta do horror que é o encontro faltoso. Então, talvez um fim de análise tenha a ver com isso, de você entender que essa é só a sua forma singular de dar conta do encontro faltoso, mas que existem outras e que, inclusive, você pode circular, né? Não precisa ficar tão preso na sua forma de dar conta do encontro faltoso. E é isso, e a estrutura, né? A estrutura psíquica é isso, é o modo como o sujeito lida com a falta. E esse modo é singular, né? Apesar de parecermos parecidos, né? Cada um faz a seu modo. Concluamos que o sistema de realidade, por mais que se desenvolva, deixa prisioneira das redes do princípio do prazer uma parte essencial do que é, no entanto, e muito bem, da ordem do real. Então, é nos significantes que se repetem, né? Eu mesma vou repetir, né? No automaton, que de repente algo ali sai do curso, algo escapa. E o Lacan, aqui no item 2 é, ele vai tentar fazer a gente aprender isso de um modo assim, como que eu posso dizer? Bom, vamos entrar nele. Você quer falar mais alguma coisa do item 1, Pri? Não, acho que não. Porque eu achei que ele retoma muito do que já foi Do que dito, já foi dito. sabe? Aham. É, e eu achei interessante aqui no 2 que ele começa a dizer, ele vai para o sonho, e aí no início ele diz, né? Esse processo primário podemos apreendê-lo a cada instante, processo do inconsciente, né? E aí ele vai contar que ele foi despertado, né? Eu vou ler o parágrafo que é melhor. Outro dia, não fui de modo algum despertado de um curto sono em que procurava repouso por alguma coisa que batia à minha porta desde antes que eu não me despertasse. A construção que o Lacan faz das frases é interessante, né? É que com essas batidas apressadas, eu já formava um sonho que me manifestava outra coisa que não essas batidas. E quando me desperto, essas batidas, essa percepção, né, se delas tomo consciência, é na medida em que, em torno delas, reconstituo toda a minha representação. É mais ou menos assim, sabe aqueles memes? Eu me lembrei na hora daqueles assim, que o despertador tá tocando, e entra no sonho e a pessoa tá dançando, né? Eu nos meus sonhos. E, e ele está separando aqui, digamos, ou marcando, né, a percepção e a representação, né? E a percepção, uma percepção de seu cérebro, para se tornar consciente, ela tem que passar por todo o sistema inconsciente. Ela vai passar, e dizendo com Lacan, pelo desfiladeiro dos significantes do grande outro, né? Então, a percepção, para se tornar consciente, ela vai vir atravessada pelo outro, digamos, né? Isso é muito interessante, porque isso está lá no projeto do Freud, e vocês vejam só o alcance disso. Porque a percepção não tem memória para Freud. Não tem memória na percepção. Por isso que a gente precisa recorrer. Então, você só percebe aquilo que faz eco, olha isso, com os significantes do seu inconsciente. Com algo já está pensando. Você nem sequer percebe. Olha como a gente é limitado, como o ser humano é limitado.
Por isso quando alguém percebe, fala, nossa, mas que pessoa inteligente, eu não tô vendo isso, né? Sim. Uma coisa assim, isso. Das pessoas que percebem coisas, a Cláudia está dizendo, não sei se vocês ouviram, que a gente não consegue perceber e que daí a gente toma um choque de dizer, nossa, ou que pessoa inteligente, nossa, não chega. Porque a gente é muito limitado. É muito, o ser humano é muito limitado, a gente só percebe aquilo que faz eco com aquilo que a gente construiu. Os traços minêmicos, você não pode. Os traços minêmicos, aquilo que está nisso que Freud chama dos traços minêmicos. Eu acho isso bastante chocante, e é por isso que Freud diz também que a neurose emburrece e que uma análise tende a fazer o sujeito mais inteligente, no sentido de mais perceptivo, porque você pode sair um pouco, né, do seu quintal. Eu sempre uso isso. A gente está sempre preso no nosso quintal, né? Então, poder sair um pouco disso, presos no sentido. A Alexandra falou, sim, Uhum, presos no sentido. uhum. Exatamente. Exatamente. Tava pensando aqui. Mas acho que fiquei com um quintal na cabeça agora. Porque, assim, então, porque é interessante como ele coloca da percepção, como você disse, sem memória, como para que você tenha uma representação, já se recorre a imaginário, simbólico, né? Ele não precisa ver alguém batendo na porta, né, para entender que é o que está acontecendo, né? A gente não precisa a gente pode simbolizar, digamos. É, tá. Aí, na verdade, eu fui para outra página, porque eu acho interessante, é importante a retomada que ele vai fazer do sonho, né? Do pai, não ver se estou queimando. Então, vamos, Só antes disso, eu tinha feito um diga. comentário aqui, mas é um comentário meu do que eu li desse item 2 aqui nessa página. Que a gente faz uma tentativa, todo ser humano, e a religião é isso, e o dar sentido é isso, de adequar o real no nosso simbólico. Quando o real é isso que está completamente alheio. Mas a gente faz uma tentativa vã, mas é uma tentativa da qual a gente não abre mão nunca, de adequar o real no simbólico. Então a gente fica dando sentido, a gente fica, né? Enfim, É como diante do suicídio, né? Que sempre se tenta encontrar um porquê, uma causa, uma culpa. uma carta, um negócio, o que que ela disse, o que que não sei o que. Exatamente. Eu acho que tem, então, essa coisa da gente tentar, de uma maneira hercúlea, porque é heróica, mas é assim, olha, se a gente conseguisse olhar de fora e falar, nossa, não vai, enfim, não vai virar, né? É um fracasso como de saída tentar adequar o real ao simbólico, né? Sim, mas a gente tem. A gente tenta, e eu acho que o fim de uma análise também tem a ver com isso, de você Com a redução dessa esperança. redução dessa esperança. Exatamente. Exatamente. É claro que não existe o fim da esperança, porque continuamos neuróticos, o fim completo, né? Eu estou imune a qualquer. Mas é a redução dessa esperança. É interessante falar sempre em redução e não, né? Já que a psicanálise não é o idealismo, ele está dizendo aqui, a gente também não idealiza os fins de análises Uhum. ou o sujeito que advém de uma psicanálise. Tanto que, assim, é comum, às vezes a pessoa está em análise e nem sempre os parentes estão gostando. E diz assim, nossa, gente, mas fulano, desde que começou, não me obedece mais, tá pior, a mulher fica mais, assim, menos submissa ao marido, digamos. E eu costumo brincar, assim, né? A pessoa faz análise para melhorar para ela mesma, assim, né? Para estar melhor no mundo e entre aqueles que a cercam, mas talvez, né, para os outros que estão ali gozando em determinadas situações que os laços comportam muito gozo, não é? Não gostem muito que a pessoa
Ou seja, também tem isso do estar mais egoísta, mais está mais egoísta agora, não pensa, né? Porque o egoísmo como isso de não entrar completamente nessa coisa do gozo do outro, né? De bancar o desejo. Conviver com alguém que vai te salvar por desejo. Assustar também, né? Eu acho que a gente se assusta porque o que a gente espera e vê o tempo inteiro é a covardia. Tanto é que quando alguém, né, que às vezes, sim, eu nem tô falando de quem faz análise, nada, mas quando tem um personagem, ou num filme, ou na vida real, que é alguém que banca uma coisa, que todo mundo fica assim, nossa, né, a pessoa, isso mexe. Até porque o outro tem dimensão também. Precisa falar alto, gente, estou preocupada com o povo aqui. Não, eu só ia dizer assim, o outro não tem dimensão, assim, como um lugar que você se sente no mundo, né? Não tem dimensão disso, essa fantasia desse lugar que você se sente isso, aí, né? Então, aí tudo isso veio, aí tem um efeito aí. Vocês escutaram a Cláudia dizendo que é muito importante isso, né? Que como não se sabe como você está. Não tem dimensão do lugar que a gente ocupa no mundo, do lugar que a gente se enxerga. O lugar que a gente se enxerga, É, né? O outro não tem dimensão disso. O outro a gente pensando semelhante. É bem importante isso que você está dizendo, porque aponta para onde a gente vai entrar aqui. O próximo não vai ser agora, nem no próximo, mas enfim, Lacan vai falar muito do olhar, né? uhum. E de como da relação aí funcional que a gente tem com o olhar e de que talvez assim mais, não sei se mais importante, mas para além de como o sujeito vê a realidade psíquica, né? A gente pode dizer que a realidade psíquica é como o sujeito enxerga o mundo, mas mais que isso, é como o sujeito se vê sendo visto nesse mundo, né? Onde ele posiciona em relação aos olhares e vozes, né? A voz que o diz. E a Alexandra fez um comentário aqui, né? A análise e a arte permite colocar um dedinho fora desse sentido. E é isso, né? Que é para apontar que. E de fato, o sentido é a gente que inventa, né? Uhum. E a gente é muito bom nisso. E a gente é ótimo. A gente está inventando sentido o tempo todo. A questão é querer inventar um sentido que seja para todos, né? Que a religião faz isso. Ela tem um sentido fechado que é para todos. A análise já leva a gente para o não há, né? Para um sentido sempre por vir, né? Porque não há um sentido único. E aí isso é bonito, porque daí tem um respeito pelos sentidos que cada um dá. Eu acho que isso é muito bonito em uma análise, em alguém que faz análise, que tem um percurso de análise. Eu entendo que é sempre alguém que respeita um pouco mais o sentido que é individual, né? E não isso do todo mundo, do todo, né? Sim. E que faz parte da possibilidade de se posicionar como analista, né? Que é justamente não julgar o sentido que os pacientes trazem, né, para a sua existência. E antes, eu não gosto de acolher, mas escutar, né? Dar lugar, melhor, né? Dar um lugar para os sentidos que a gente escuta, né, na nossa clínica, sem julgá-los. Mesmo porque, né, o real está aí para mostrar que tem sempre algo que escapa. Indo para a página 62, será que é só isto? Freud nos disse bastante que precisava, ele jamais o fez, retomar a função da consciência, né? Mas eu acho que isso de pensar, essa coisa de pensar que para a gente entender, né, que para a percepção chegar à consciência, ela precisa passar pelo inconsciente, e que o inconsciente não cai do céu, né? Ele tem. Quando a gente fala do grande outro, a gente está falando dos significantes veiculados, não é só pela mamãe, mas é por todo um determinado corte, momento histórico-social.
Talvez vejamos melhor do que se trata, apreendendo o que é que motiva o surgimento da realidade representada, a saber, o fenômeno, a distância, a ânsia mesma que constitui o despertar. Porque ele contou dele, né? Bateram na porta, ele estava dormindo, aí depois que ele acorda, que aí vai aí ele representa, né? Ah, estavam batendo na porta, né? Aquilo que entrou, ele, enfim, se dá conta. E aí ele vai falar desse sonho. Eu acho, não é a primeira vez que ele pega esse sonho. Acho que também não é a última. O sonho do pai não vês que estou queimando, né? Do Freud, Ele retoma muito esse sonho, né? em muitos lugares, porque é um sonho mesmo muito. E ele traz esse sonho aqui para dar como exemplo de encontro com o real enquanto encontro com a falta, encontro com o faltoso. Por quê? Né? Vocês se lembram? Nesse sonho, um pai perdeu o filho e ele deixa o filho aos cuidados de um, Lacan colocou aqui velhote, eu adoro a palavra, então eu vou usar, tá? Um velhote, e o pai cochila. Deixa o filho morto. É, o filho, eu não falei morto? Tava velado, né? É, Não, só para entender que ele tava lá no é o velório. velório. Filho, ele perdeu o filho tá lá no caixão, ele deixa um velho cuidando enquanto ele vai para o outro cômodo para descansar, né? E o que que acontece? Esse velhote, ele cai no sono. E aí, uma das chamas da vela pega no tecido lá mortuário e começa a pegar fogo. A gente pode pensar o quê? Que algo dessas chamas, enfim, ou do ruído, cheiro, fumaça, que alguma percepção do exterior, como a batida na porta, chegou nesse homem, né? E, bom, mas o que é que acontece aí? Produz-se um sonho. Que o Freud vai dizer tá ali alinhadíssimo com a teoria dos sonhos como realização de desejo, né? O sonho ele serve tanto para prolongar o sono, né? Para proteger o sono, prolongar o sono, garantir que a gente descanse e tal. Tem essa função, digamos, que ele destaca. E a da realização do desejo, que seria mais ou menos assim, né? Do pai, tipo, ali, enquanto ele está sonhando com o menino, porque, bom, qual é o sonho? O garoto chega nele com Vivo, né? vivo. Ou não? Então, o Lacan fica meio assim, Sem saber. o Lacan diz a criança morta, Ah, tá. que a criança morta, tipo Ghost Uhum. eu pelo menos peguei mais ou menos assim. Mas é que para o Freud, a criança viva chega, né, pro pai e diz: pai, não vês que estou queimando? Mas de um jeito assim, com um tom de reprovação. Tipo assim, meu, qual é, né? E Freud diz, né, que o sonho atende aí a realização do pai estar vendo esse filho vivo, né? Mais uma vez, de prolongar ali um pouco a vida do filho. Lacan questiona isso, eu entendo, né? Ou ele dá um outro ângulo, porque eu não acho que invalide o que Freud está dizendo, a dimensão que Freud traz de realização aí do desejo no sono. Mas ele vai dizer assim, deixa eu ver. No final do segundo parágrafo. Mas aquilo que traduz precisamente no seu sonho a quase identidade do que se passa, a realidade mesma de uma vela tombada que vai pegar fogo na cama em que seu filho repousa. Agora eu não lembro por que que eu grifei assim, meio fora do contexto, mas ele está dizendo assim que tem algo que vai chamá-lo para o real.
Aí está uma coisa que parece pouco adequada para confirmar a tese de Freud na interpretação dos sonhos, que o sonho é a realização de um desejo. Vemos surgir aqui, quase que pela primeira vez na interpretação dos sonhos, uma função do sonho que é aparentemente secundária. O sonho aqui não satisfaz a precisão de prolongar o sono, né? Porque é um sonho para despertar, não é para prolongar o sono. O que quer então dizer Freud quando coloca ali naquele lugar precisamente aquele sonho e acentuando que ele é em si mesmo plena confirmação de sua tese quanto ao sono? Se a função do sonho é prolongar o sono, se o sonho, afinal de contas, pode se aproximar tanto da realidade que o provoca, não podemos dizer que a essa realidade ele poderia ter respondido sem sair do sono, né? Poderia ter continuado sonhando. Existem as atividades sonambúlicas, afinal de contas, né? A questão que se coloca, e que de resto todas as indicações precedentes de Freud nos permitem produzir agora, é o que é que desperta? Ele está questionando o que é que desperta? Não será no sonho uma outra realidade? Aquela realidade que Freud nos descreve assim, que a criança está perto de sua cama, pega-o pelo braço e lhe murmura em tom de reproche: Pai, não vês que estou queimando? Que realidade é essa? O Lacan, bom, eu vou seguir aqui. Isso é lindo, né? É, pai, não vês que estou queimando? Essa frase que aparece nesse sonho é uma frase, eu acho que tem a ver muito com o original, com essa tique original, que é o desamparo. Sim, um pai não vê, um pai não salva, um pai não vê um filho. Apesar da gente ter construído toda uma ideia religiosa do pai, às vezes, eu gosto de escutar rádio. Às vezes de manhã eu coloco o rádio, né? E tem sempre uma música gospel que eu fico pensando, gente, por isso que as pessoas ficam tão apaixonadas mesmo, né? Pela essa coisa. Porque assim, as músicas é de um amparo, né? Como é que é? Eu não vou lembrar agora, mas enfim, quem cuida de você não dorme, Uhum, né? É o contrário disso aqui. sim, o pai O do... pai dorme e o pai não vê que o filho queima, e o pai ainda assim não pode fazer nada diante do filho morto, não pode salvar o filho. Mas a coisa religiosa é por outro lado, quem cuida de você não dorme, é um plano que tem para você, você foi o escolhido, você é muito especial. Enfim, é o oposto, né? Mesmo. São as garantias, exatamente. Tem um filme também, Central Manchester, Ah, sim, Manchester à beira-mar, né? não sei, você sabe onde que ele fala? Onde está agora, não. Assim, já esteve no Prime, não sei se ainda está. Mas é lindo demais esse filme. E aparece o pai do sonho, e as filhas dizem, pai, mas estou queimando. É na Netflix. É na Netflix, né? E eu Manchester. Amigo, escutando vocês, né? Eu não me lembro agora exatamente onde que Lacan fala que o pai é um lugar vazio e sem comunicação. É uma das definições. À medida que ele vai indo para o nome, para a proliferação dos nomes do pai, né? Ou do pai como esse lugar vazio que cospe nomes. Né? O pai nomeia, é um lugar vazio, mas ele dá nome. Ele nos dá onde se agarrar. Talvez isso seja a neurose, né? Um pai que conseguiu dar lugares para a gente se agarrar. sente alguma coisa, assim. Mas aqui é importante pensar uma coisa assim interessante, né? Que a gente fala da repetição, repetição neurótica. Aqui o acontecimento ele é exterior. O sujeito nada fez, né? Não foi ele que foi lá e botou fogo. É algo que entrou no sonho.
E que outra realidade é essa que que está nesse sonho, né? Desse pai. E se a gente pensa que no sonho, o sonhador, ele é todo mundo ali, não é? Então, ele está ali como pai e como filho que ele foi, né? É, e diante do absoluto horror da perda de um filho, né? Que é a absoluta falta. Eu acho que tem a ver, sim, com o puro desamparo. Eu vou seguir aqui. Há mais realidade, não é? Nesta mensagem do que no ruído pelo qual o pai também identifica a estranha realidade do que se passa na peça vizinha, né? Ele poderia ter acordado só com os ruídos e aí despertando, aí a percepção do ruído e passar pelo desfiladeiro inconsciente e para consciência ele falar, nossa, tá pegando fogo. Mas ele produziu esse, enfim. Não será que nessas palavras passa a realidade faltosa que causou a morte da criança? O próprio Freud não nos diz que, nesta frase, é preciso reconhecer o que perpetua para o pai essas palavras, para nunca mais separadas do filho morto, que lhe terão sido ditas, talvez, supõe Freud, por causa da febre. Mas quem sabe, e aí eu grifo, talvez que essas palavras perpetuem o remorso do pai, de que aquele que ele colocou perto da cama de seu filho, a ser velado, o velhote, não estaria talvez à altura de bem desempenhar a sua tarefa. Porque o que está por trás disso é que nenhum pai está à altura de desempenhar a sua tarefa. Nenhum pai é todo, né? E por isso que a gente faz um pai todo poderoso. É, porque, na verdade, os pais dormem, né? Os pais dormem. Os pais dormem. Amiga, vem falar aqui, porque a Simone falou que não dá para. Não dá para entender. E diz isso de que nenhum país está foi algo de Freud. Você sabe dizer? Acho que é nosso. A partir do Lacan. Mas assim, mas vocês entendem, né? A altura do ideal, né? Ah, do filme, Simone. Vem aqui, Lívia, falar de novo. Só porque a Simone não entendeu e é muito importante porque tem a frase, né? Do filme. A Lívia que estava falando. Fala aí. É essa frase exatamente que aparece no filme. Pai, não vê se estou queimando. Como é que é o nome do filme? Manchester à beira-mar. E tá No na Netflix. Não, a Renata falou que A Renata, Tá, Netflix. eu não vou dizer mais que eu confio. tá. A gente já falou desse filme em um outro encontro aqui. Ele já veio à tona justamente por conta dessa frase, que eu acho que tem gente que assiste e, enfim, ou depois vai ler Freud e se lembra do filme. Entendi a referência. Exatamente. É. Bom, essa frase, dita a propósito da febre, não é ela, talvez, pulei aqui um pouco, não é ela, talvez, também, sentida como de todo modo, agora tarde demais, em relação ao de que se trata a realidade psíquica que se manifesta na frase pronunciada, né? O sonho prosseguido não é ele, essencialmente, se assim posso dizer, a homenagem à realidade faltosa, a realidade que não pode mais se dar a não ser repetindo-se infinitamente, num infinitamente jamais atingido despertar? Que encontro pode haver daí por diante com esse ser inerte para sempre, mesmo a ser devorados pelas chamas, senão aquele que se passa justamente no momento em que a chama, por acidente, como por acaso, vem se juntar a ele? Onde está ela, a realidade, nesse acidente? Senão que algo se repete, mais fatal em suma, por meio da realidade, né? O desamparo, a falta, isso se repete por meio da realidade, de uma realidade em que aquele que estava encarregado de velar junto ao corpo ainda permanece dormindo,
Mesmo, aliás, quando o pai acorde depois de ter acordado, o velhote está lá dormindo. Bom, vou pular 2 parágrafos. Pois não é que, no sonho, se sustente que o filho vive ainda, mas o filho morto pegando seu pai pelo braço. Visão atroz. Designa um mais além que se faz ouvir no sono. É esse mais além que ele está apontando para a gente, ou puxando para a gente. O desejo aí se presentifica pela perda imagada ao ponto mais cruel do objeto. E o desejo é a falta do objeto, né? Enfim. Fala alguma coisa. Eu acho que é tanto real aqui nesse sonho que a É, gente fica até sem palavras, né? eu, É eu, isso que eu pensei aqui. Falei, nossa, a gente fica pensando nisso, no pai que falta, no pai que nunca estará à altura, e não é porque é o seu pai ou o pai do fulaninho, é porque nenhum pai está à altura, nenhum pai salva. De novo, né? Falar disso simplesmente é ficar de novo no idealismo, porque é bonito, é interessante. Ah, nossa, que coisa bonita que está sendo dita, ttt. Mas sentir isso, né? Sentir isso, porque a gente sente isso no decorrer da vida, mas a gente vai para a religião, mesmo que não seja religioso, né? A gente vai para o, não, me protege muito, nossa, meu pai, meu herói, minha mãe, pensando nessas figuras que são as figuras que no imaginário protegem um filho, né? Então, então, por mais que a gente numa análise que você vai rever, ver de novo, né? Ver que está queimando e ver que o pai não acode e ver que não é impossível acudir. Isso é na experiência de uma análise que você vai ver. Você queria falar, Poli? Vem aqui. Vem aqui para as pessoas poderem ouvir. Traz essa questão do pai, que é o filme acabando. E aí ele traz o pai que falta também, que vai salvar os dois filhos, e aí a outra filha some, desaparece. E ele traz no filme também esse pai que vai buscar na religião, assim, também para tentar lidar com isso. E aí toda a família fica bem impactada, assim, né? A filha que foi quem distraiu o pai de cuidar o outro, aí é muito interessante, que traz essa angústia o tempo todo também. Essa Sim, falta do pai. do pai. Então a Poli está falando do filme A Cabana e ela falando, eu me lembrei do filme que eu amo, já escrevi sobre ele, que é o Anatomia de uma Queda, que é muito claramente, eu acho que mostra nesse filme muito assim a falta do pai. E na minha opinião, a falta do pai foi o que eu disse lá no Espaço Escola, nesse sentido. Não é porque ele estava lá querendo escrever e outra pessoa foi buscar o filho, e daí o filho. Não é isso. A falta do pai, eu acho que nesse filme mostra muito bem pela crueldade do pai. Que quando se mata, ele não pensa que o primeiro ou o segundo a ver seria seu filho. Isso que eu acho de esse pai tão cuidadoso, que cuida tanto, que não sei o que lá, que não faz mais nada, não escreve mais porque está nessa história e pensa tanto no filho, não sei o quê. Na verdade, é um pai que não vê que o filho está não queimando. vê que eu Não vê que o filho está queimando. E não vê que empurra o filho, na verdade, para se queimar. Mas a criança é genial, né? No filme, a criança é uma criança que quer ver a falha do pai. Então é genial. Eu amo esse filme. Assim, eu já assisti umas 3 vezes esse filme, de tanto que eu acho que ele é. Porque eu quero. É instrutivo. Eu assisto, e daí, quando eu quero que alguém assista, eu falo, eu assisto com você, para a gente ver o tanto que é bom, né? O filme. Então é bom também para ver E isso. eu gostei do que você falou, que aqui, assim, acho que mais uma vez, isso que eu estava tentando dizer do advento do real, né, que a gente tenta colocar em palavras. Eu achei uma parte, assim, silenciosa, que eu li, assim, e aqui falando, em vários momentos, assim, de ficar pensando, porque, de fato, conceber que o nosso psiquismo gira em torno de um buraco, de um vazio, é,
enfim, me deixa sem palavras em vários momentos. É assim que eu venho me sentindo. E veja como a gente, né, puxou para a coisa que a psicanálise não é um idealismo, né, falando da religião, e que o pai, né, é, o Deus Pai Todo-Poderoso é uma projeção dos pais, né, digamos assim, do que se espera de um pai. E ele vai dizer aqui, no início da 64, pois a verdadeira fórmula do ateísmo não é que Deus está morto, mesmo fundando a origem da função do pai em seu assassínio, Freud protege o pai. A verdadeira fórmula do ateísmo é que Deus é inconsciente. O que é que ele quer dizer com isso, né? Bom, um que já apareceu, o Deus está morto, eu pensei, São Dostoiévski na minha vida, porque essa frase, ela ficou, tipo, não foi o primeiro a dizer, mas é Ivan Karamazov, né, que vai dizer nos Irmãos Karamazov, né, que Deus está morto. Essa ideia vem, e tem toda uma discussão em torno, vem de lá, né, mas É porque Deus está morto significa Deus existiu, só que ele morreu. tem isso Eu, também, eu sim. pensei por esse caminho. Aham. Dizer Deus está morto, quem morre é porque teve uma existência, né? E aí morreu. Então, isso não é um ateísmo. Sim. E que assim, então, por isso que ele está falando de Freud protegendo o pai, né? Pode Porque proteger tem o pai. o mito da. Ele está remetendo a Totem e Tabu, né? O mito da ordem primitiva e tal, que vão lá, matam o pai, e aí a representação disso vai. Seria os primórdios assim, da religião. Mas a Soler, ela vai dizer assim, porque tem um outro momento também que eu não me lembro agora exatamente se é em televisão, enfim, mas que Lacan vai dizer que os deuses são do real, né? Ele, em vários momentos, ele Vários fala momentos, isso. né? Ele fala do seminário 7, ele fala no 6. Não, no 6 ele fala das estrelas, dos corpos celestes. Mas ele fala em vários momentos. Eu acho que ele fala no 8 também. Enfim. Aí, bom, eu vou ler o que a Colette Soler diz aqui, ó, a repetição na experiência analítica, né, sobre a propósito disso. Os deuses são do real, uma vez que eles presentificam o impossível de dizer. E, mais que isso, quando são deuses do paganismo, eles presentificam as encarnações do gozo. Uhum. Essa dimensão do real. Aí ela segue. Imputar, imputar ao pai a falta de gozar é uma fantasia, mas há um impossível do pai. Né? Isso de imputar ao pai é assim, eu não sou feliz porque você não me dá. Basicamente isso, né? Então, Uhum. a minha falta de gozo é você que está aí segurando. Aí ela segue assim: se Deus é inconsciente, como o desejo, como a coisa, isso implica que nenhuma palavra salvadora pode dar conta do recado. Basicamente, o que a É Colette isso. Soler está dizendo quando ele diz que Deus é inconsciente e que essa é a verdadeira fórmula do ateísmo, é no sentido de tirar a onipotência, digamos, né? Não há uma palavra salvadora, não há um último abrigo, né? Pro sujeito. Gente, eu tô com frio. Eu vou diminuir, peraí. Eu tô meio tremendo nisso também. E aí, Vou pegar um pouco, depois eu ligo de novo. voltando para cá, né? Aqui para o seminário, né? Ele vai dizer que essa frase, pai, não vês que estou queimando? Esta frase, ela própria é uma tocha, né? O queimar tem várias metáforas, né? Tanto no francês como no português, enfim. A gente queima de amor, de ódio, não é? Ela sozinha, diz ele, ela sozinha põe fogo onde cai.
e não vemos o que queima, pois a chama nos cega sobre o fato de que o fogo pega no... Eu encontrei como sublinhado, como um... Ah, meu Deus, eu escrevi aqui e não entendo a minha letra. Deixa eu pôr aqui. Mas é tipo ali no, Eu não tenho a tradução. no fogo. Ah, Ótimo, ótimo. então vai. É que esse unperfluente, em termos de ciência, né? E aí esse unperfect, mas suporte de desgaste. Bom, E aí fala desse suporte da esfera, não sei, não sei, enfim. bom, eu estou entendendo aqui que assim, a própria frase já é o que queima, digamos, já é o que está ali no âmago da questão. Porque ele vai levar a gente para a questão da... Eu não sei falar essa palavra em alemão, mas enfim, o representante da representação, que ele vai dar um outro nome. Eu vou ler aqui o parágrafo. É mesmo isto que nos leva a reconhecer, nesta frase do sonho, destacada do pai em seu sofrimento, o avesso do que será quando ele acordar, sua consciência, e a nos perguntarmos o que é correlativo no sonho da representação, né? Qual é a representação em jogo aí, em causa? Esta questão é tanto mais contundente quanto aqui, o sonho, nós o vemos verdadeiramente como o avesso da representação. É a imagética do sonho, é a oportunidade para nós de sublinhar o que Freud, quando fala do inconsciente, designa como que o determina essencialmente, o representante da representação. O que quer dizer não representante representativo, como se traduziu monotonamente, né? Mas o lugar tenente da representação. Eu conheço como representante da representação. Ele está colocando aqui como lugar tenente da representação. Aí ele diz: veremos sua função no que se segue. Aí pulando um parágrafo. O lugar do real, que vai do trauma à fantasia, quer dizer, desse encontro faltante com a construção que se dá em torno disso, né? Ali onde não há significante que representa, a gente tem que colocar alguma coisa e construir, digamos assim, uma historinha que nos situe no mundo, né? Na medida em que a fantasia nunca é mais do que a tela que dissimula algo de absolutamente primeiro, de determinante na função da repetição, aí está o que precisamos demarcar agora. É interessante ele usar aqui a fantasia, está dizendo, né, que ela não é mais do que a tela que dissimula. E lá eu não trouxe em 67, na proposição do psicanalista sobre a escola, lá ele dá uma definição linda que a gente sempre traz e sempre repete de fantasia, como a janela do sujeito para o real, né? Então, já que o real é inapreensível e a gente está entendendo aqui a repetição como um encontro com o real, um encontro com o que não vai, um encontro com a falha, um encontro com o que, nossa, agora era para ter sido, mas não foi. Enfim, esqueci o que eu ia dizer agora. Que eu Da pensei, fantasia. da fantasia como isso que vem, dá um limite, por isso janela. Ela nos dá um limite também, um limite ali onde o sujeito vai, digamos, o seu palco, né? Onde ele vai dirigir, atuar e ser atuado pela sua neurose, digamos. É que, na verdade, eu estava lendo, eu me lembrei de uma outra coisa que eu queria comentar ainda a propósito do pai, que eu me lembrei também. A gente está dizendo aqui que a gente se apega tanto que o pai vai poder dar, ou Deus, né? Mas, e daí, a gente sempre está falando da importância da formação, porque
Nada impede de se pegar a psicanálise como uma religião, né? Freud e Lacan de um modo dogmático, de um modo estanque, enfim, e o que a gente faz, eu já vi muitas pessoas fora das escolas, das instituições de psicanálise, né, falando coisas do tipo, fica todo mundo repetindo as frases de Lacan e tal, e não acho que seja bem por aí, porque a gente repete tanto que Lacan e Freud falaram no sentido de apreensão, né, da experiência, que a partir da experiência a gente vai conseguindo dizer aquilo que o Lacan disse com as nossas palavras, o nosso jeito e tal. Mas tem algo que eu vou dizer lá no trabalho em Maceió, que me marcou bastante, que a Julieta de Batista escreve numa das Wunsch, não lembro agora que número, a Julieta de Batista, que estava até pouco tempo na função de AE, de analista de escola, e ela falando do advento do desejo de analista, ela fala que na experiência dela, uma coisa é atender a partir de uma suposição de saber atribuída aos pais da psicanálise, digamos, né? Por isso que eu lembrei, com todo o pai, Freud e Lacan. E outra coisa para ela é a diferença de se atender a partir de uma suposição de um vazio experimentado, do vazio experimentado em análise, né? Que há diferença. E é isso, a gente que está no tripé da formação, que estamos em análise, estudo e supervisão, a gente supõe, né? A gente tem ali a psicanálise, Freud, Lacan, como esse outro onde temos, né, as nossas garantias furadas, né? Porque a garantia nunca é tudo. É toda, mas veja só, você diz um E negócio. nunca vamos prescindir também, que é bom dizer, não se vai se prescindir de Freud e Lacan. Sim, e isso que você diz não só é um risco, como aconteceu na carta de dissolução do Lacan com a escola dele, com a EFP, quando ele diz, eu não lembro certinho agora, mas ele cita o termo religião. Ele fiz escola, isso virou uma religião. Fiz mais escola que escola. Uhum. Então, e aí nos outros textos, eu não sei se é no texto Luz, tal, que ele diz, o suposto saber é suposto, ele não tem que ser encarnado, né? Não tem o saber, é um suposto saber, que é a noção de transferência, enfim. Então, eu acho que é um risco, e é um risco muito forte na medida em que as pessoas não levarem suas análises até o fim, porque a nossa necessidade de crer é um negócio absurdo. E de recalcar também E de visto, né? Enfim. Bom, tô vendo ali o tempo, eu preciso ler 2 parágrafos ainda, vamos. Pelo menos que aí depois fica o 3. Próximo. O último parágrafo na 64. O lugar do real, que vai do trauma fantasia. Tá, já tinha lido isso, algo. Aí está de resto o que para nós explica ao mesmo tempo a ambiguidade da função do despertar e da função do real nesse despertar. O real pode ser representado pelo acidente, pelo barulhinho, a pouca realidade que testemunha que não estamos sonhando. Mas, por outro lado, essa realidade não é pouca, pois o que nos desperta é a outra realidade escondida por trás da falta do que tem lugar de representação. É a pulsão, é o tribe, nos diz Freud. É isso que desperta. Algo que não tem imagem, né? O despertar, como não ver que ele tem duplo sentido? Que o despertar, que nos restitui a uma realidade constituída e representada, tem duplo emprego. O real é para além do sonho que temos que procurar, no que o sonho revestiu, envelopou, nos escondeu, por trás da falta de representação, da qual lá só existe um lugar tenente.
Lá está o real que comanda, mais do que qualquer outra coisa, nossa atividade. E é a psicanálise que o designa para nós. Ele está dizendo do real que comanda mais do que qualquer outra coisa nossas atividades. E é a psicanálise que consegue abordar, né? Não capturar e, enfim, domesticar e fazer outra coisa. No máximo, abordar. Muito bonito. Acho que por hoje, porque no próximo ele ainda vai seguir com a repetição e vai mas aí ele vai trazer o Fordá, né, do Freud, e para só depois a gente entrar no olhar como objeto. Perfeito. Então, agora, gente, se vocês quiserem, despertamos no sonho e dormimos na fantasia, é uma boa. É uma ótima. É, Eu estou tentando lembrar, eu não lembro, tem uma frase do David Lynch também, uma cena assim, que é nesse sentido, assim, que questiona. A gente sonha quando tá. É aqui que eu estou sonhando, ou é lá quando eu acho que estou sonhando, né? sim, Quando que a gente está desperto? perfeito. É, a gente se vê no dia 4 agora, Dia 4. 4 de outubro, né? A gente se vê no dia 4 de É que eu outubro. achava que era 2. Não, mas é porque vai ter a jornada do Ágora. Quem ainda não fez a inscrição, por favor, faça. Vai ser uma jornada incrível, que seria na data do nosso próximo. Então, por isso que a gente não vai ter outro Sim, é que eu achava que era 2 de outubro e não 4 de outubro. Ah, Eu tá, tô pode confundindo com o calendário, né? Ah, Então, é 4, é 4, né? sábado. É 4 que é sábado, que também vai ser o nosso único encontro de outubro, porque em outubro nós temos o encontro de Maceió. E aí eu acho que é só 4, né? Eu acho que sim. Eu acho que é só 4. Bom, Mas enfim, o próximo é dia 4. Nós nos vemos então no dia 4. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Obrigada quem está presente aqui no presencial. Beijinho. Beijo, gente. Até mais. Até. Sem palavras, adorei a Fernanda. Sem palavras, é. Mas eu achei interessante isso mesmo.